nosso MCI. Fique conosco até o final, que você será ricamente abençoado. Amém. Meu querido pastor Francisco, damos um bom dia a todos. De imediato, nós, para sabermos contra quem foi a luta, a peleja lá no céu, nós vamos ter que entender sobre a pré-existência do Filho, o Messias, Yeshua HaMashiach, ao lado do Pai. E para isso, nós não podemos ter medo de pesquisar na Berit Hadashah, que é o Novo Testamento, onde há o registro das informações que nós precisamos, temos que fazer a comparação. Mas eu gostaria que o pastor estivesse lendo Provérbios, capítulo 8, versos 22 até o 36. Nós temos ali uma informação muito precisa, embora a versão ela não é muito boa, porque uma hora ela faz a colocação no masculino, uma hora ela faz a colocação no feminino, mas ela dá o parecer correto que nós precisamos para saber sobre a pré-existência do verbo ou a sabedoria que estava ao lado do Pai. Nós vamos ver a diferença, o Pai e o Filho. Se você puder estar lendo nesta hora. De acordo com o que o pastor havia comentado, vamos estar lendo então Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 36. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então estava eu com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino e sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Mediante essa leitura de Provérbios capítulo 8, verso 22 até o 36, há uma fala que ele era aluno, que ele foi criado, que ele foi estabelecido no princípio, quando nada existia. Então nós temos que compreender que tudo começou através dele no céu. Embora o Pai seja o Criador de todas as coisas. Nós já carregamos isso conosco aqui, sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Só que tem uma coisa, o Eterno é o único que vive no mundo não existente. Então, o Eterno, ele não precisaria criar alguma coisa para habitar nele. Mas nós vemos que o princípio da criação do Eterno, que habita onde não há necessidade de existir alguma coisa, o Filho vem em primeiro. Depois, todas as demais coisas foram criadas
através dele. Por quê? Porque o Eterno lhe conferiu por ser o primeiro no céu. O Eterno lhe conferiu poderes, como o nome já diz, Elohim. Ele é filho, mas ele tem poderes delegados pelo Pai no céu. E se o filho é o primeiro da geração, a palavra também vai nos instruir que todas as demais coisas foram criadas por ele, através dele e para ele. Elohim, o Pai, concedeu Yeshua, o Verbo, a sabedoria, o poder de manter tudo aquilo que foi criado. Então, de forma alguma, pastor, eu teria na minha consciência que esse querubim que se revelou um dia no céu, primeiramente, ele iria se voltar contra o Pai. Porque até mesmo para ele ter acesso aonde o Pai está, onde o Pai habita, seria um caminho muito difícil, podemos dizer até impossível. Mas quando ele se rebela, ele se exalta, o Pai percebe isso, mas ele se rebela contra o Filho, não contra o Pai. Esse é meu ponto de vista. Tanto é que nós vamos, no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada, desenvolvendo os trabalhos, porque um vídeo está sendo praticamente ligado ao outro. Ele perseguiu exatamente porque ele sabia a posição que o Verbo tinha lá no céu. Uma posição de destaque, uma posição de autoridade. Mas alguém poderia até cogitar e dizer, pastor, mas ele agindo, o Messias no céu, o Verbo, a palavra agindo como se fosse o próprio Deus? Sim, o próprio Moisés, Moshe, a gente vê que ele recebeu o poder para ser como Deus e Arão como profeta. Então ele levou o nome também de Elohim. Tá? Então isso também é uma coisa que eu quero que fique no coração de vocês. Nós aprendemos aqui até pelo livro de Marcos Andrade Abrão, o filho de Elohim, que 4 letras do Eterno, 2 estão ligadas ao Yeshua HaMashiach. Uma está ligada ao homem, a outra ligada à mulher. As 4 letras, então, estão depositadas também como confiança no Filho, no homem e na mulher. Isso quer dizer que quando há unidade, o homem, a mulher, o filho, eles retornam para o Pai. Eles têm o cuidado do Pai. E também algo muito interessante é que o Eterno teve que realmente vestir ele se dispôs também para isso, da nossa natureza, exatamente por quê? Porque nós somos essência deste que é Yeshua HaMashiach. Ele é o Senhor, também nosso. Por isso, ele se vestiu da nossa natureza, eu repito, porque de forma alguma, meu pastor, Elohim, o Pai, se vestiria da carne do pecado. Ele não se vestiria da carne do pecado de maneira nenhuma por causa da sua santidade. E Elohim, então, ele permite que Yeshua, o Verbo, a palavra, a sabedoria, se vista da nossa natureza, mas deixando toda a sua grandeza no céu, deixando todos os seus poderes no céu, para ele se vestir e então se fazer pecado em nosso lugar para nos salvar. Embora que o assunto ainda não seja esse aqui, mas em vídeos passados nós falamos sobre isso. Então, a luta no céu não foi contra o Pai. A soberba desse querubim foi contra o Filho devido aos poderes que ele possuía. Porque ele não era louco de lutar contra o Pai, mas ele vê os poderes que há no Filho, nesse que nós chamamos de Filho, porque é o primeiro da criação, o unigênito do Pai, e ele se ensoberbece. Para frente nós vamos estar vendo aqui até alguma coisa sobre Ezequiel, nós vamos estar vendo alguma coisa para frente sobre Isaías, não é? Nós vamos dar o nosso parecer, porque nós buscamos regras interpretativas, não quer dizer que nós estamos perfeitamente corretos, mas buscamos com cautela entender as regras interpretativas para estarmos passando isso que estamos passando. Uma delas é a regra simples.
A outra é a dica que nós usamos. A outra é a busca. A outra é o segredo. Então podemos errar? Podemos, mas não deixamos de usar todas as regras, fazendo delas o quê? As nossas ferramentas para fazer pesquisa onde nós temos que pesquisar, que nos dá segurança em relação à Torá, que é a palavra básica, fundamental, é o alicerce nosso, meu pastor. Pastor, quem é o pai? Quem é o filho? Eu, no meu ponto de vista, por tudo que eu já analisei, eu fiz um trabalho minucioso sobre isso. O Pai é o Criador de todas as coisas, que outorga poderes a quem Ele deseja dar poderes, até colocando sobre esses que recebem poderes o seu nome também como de Elohim, mas não transferindo totalmente o poder para Ele. E o Filho é o que foi gerado no princípio, conforme está no livro de Provérbios e também no livro de João, e no caso na Berit Hadashah, o livro de Yohanan, João, né? Também nós temos ali no capítulo 1, dos versos 1 ao 4, versículo 10. Ali fala claramente que no princípio era a palavra, no princípio era a sabedoria, no princípio era o verbo. A palavra, a sabedoria, o verbo estava com Elohim. A palavra era um Elohim. E ela se fez carne e habitou entre nós. Então é este o caminho que nós temos para dizer que a luta foi realmente no céu desse querubim. E o Pai é um Pai distinto, o Filho é distinto também no céu. Segundo o que o pastor havia comentado, vamos estar lendo então o Evangelho de João, capítulo 1, 1 ao 4 e 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Uma pergunta que eu faço agora ao pastor. Tudo isso que nós estamos comentando, então, tem a ver, então, com o livro de Isaías e com o livro de Ezequiel? Tem a ver, tem a ver. E nós vamos ver isso através das dicas que o livro nos passa. Eu tenho assistido alguns judeus passando informações e sobre o livro, mas nós vamos comentar isso no próximo vídeo. Vamos deixar isso para o próximo, botar a sede aí em vocês para estarem participando com a gente. Então é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, falando sobre algo mais sobre o livro de Ezequiel e o livro de Isaías. E nós pedimos mais uma vez a você que compartilhe com seus amigos esse trabalho, curtam, se inscrevam, comente lá, faça os comentários, pergunte lá nos comentários. Estamos respondendo os comentários, estamos dando lá o nosso aval também aos comentários que são feitos ali. E nós só temos a ganhar, tanto nós quanto vocês que estão nos assistindo. Até a próxima, fiquem com Deus e não perca o próximo trabalho. Tenho certeza que você vai gostar bastante.